Sabe, toda grande organização, daquelas que realmente dão certo, funciona como se tivesse um sistema nervoso central. Uma função que garante que todas as partes, sabe, todas as engrenagens, estejam trabalhando em harmonia, olhando para a mesma direção. E é exatamente essa função, esse papel poderoso que a gente vai desvendar hoje. E aí, já fica a pergunta no ar: qual é o cérebro da organização? Onde fica essa central de inteligência? A resposta, como a gente vai ver, está num departamento que é absolutamente crucial, mas que muitas vezes é mal compreendido ou até subestimado. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, o que exatamente é essa tal de controladoria? O que é, na prática, esse cérebro organizacional? Bom, a definição mais direta é essa aqui. A controladoria é a área que tem uma missão bem clara: zelar pela eficácia de todo o processo de gestão. E como ela faz isso? Simples, provendo a informação certa, na hora certa, para que todo mundo, desde os gestores até os investidores, consiga atingir seus objetivos. E para entender isso de um jeito bem fácil, essa analogia é perfeita. Pensa assim: o RH da empresa fornece o quê? Talentos. A área de compras fornece os materiais. E a controladoria? Ela fornece a matéria-prima mais importante para a gestão: informação de qualidade. São subsídios para planejar o futuro e controlar o presente. Agora, para a gente sacar de vez a importância da controladoria, é fundamental enxergar essa área como uma grande torre de controle, sabe? Um hub que conecta a empresa com todas as partes interessadas. A controladoria se posiciona bem ali, no centro de tudo, gerenciando o fluxo de informações que vai e vem entre a empresa e todos os seus públicos, o que o mercado chama de stakeholders. Estamos falando de investidores, gestores, clientes, governo. Ela é a ponte que conecta e, mais importante, que equilibra os interesses de toda essa gente. E essa relação é uma negociação o tempo todo, uma via de mão dupla. Os investidores, por exemplo, colocam capital na empresa, mas é claro que esperam um retorno justo. O governo oferece a infraestrutura e, em troca, espera os tributos pagos em dia. Os clientes dão a sua fidelidade, mas exigem produtos e serviços de qualidade. O papel da controladoria é justamente garantir que essa balança delicada esteja sempre equilibrada, e isso só acontece com base em informações precisas e transparentes. Tá, mas como é que a controladoria faz isso tudo acontecer na prática? A gente vai ver que o trabalho dela se resume a um framework bem simples, mas que é extremamente poderoso. O grande mantra da área é mensurar e informar. Primeiro, mensurar. O que é isso? É identificar, interpretar e principalmente traduzir em números tudo o que acontece na empresa: receitas, custos, resultados, margens. Depois que tudo isso está medido, vem a segunda parte: informar. Ou seja, criar um fluxo de comunicação inteligente, preparando relatórios que façam sentido tanto para a diretoria quanto para o mercado lá fora. E aí, quando a gente olha para as atribuições, fica claro que o escopo é gigante. Vai desde coordenar todo o processo de controle gerencial, passando por padronizar relatórios, até analisar a viabilidade de um novo investimento. Ela é, no fundo, uma assessora estratégica para todas as outras áreas da empresa. E para dar conta de um trabalho tão complexo, a área normalmente se divide em duas grandes frentes. De um lado, a gente tem a parte contábil e fiscal, que está mais ligada ao que já aconteceu, cuidando dos balanços, dos impostos. Do outro lado, tem a área de planejamento e controle, que está sempre olhando para o futuro, focada em orçamentos, metas, estudos estratégicos. Juntas, essas duas partes formam um sistema de gestão completo. Vamos avançar agora para um dos conceitos mais importantes que a controladoria ajuda a construir dentro de uma empresa. Ela é, na verdade, o grande motor por trás da responsabilidade e da prestação de contas. E esse conceito tem nome: accountability. É uma daquelas palavras em inglês que a gente usa porque não existe uma tradução perfeita em português que capture toda a ideia. Basicamente, a obrigação de prestar contas, de se responsabilizar pelas atividades e pelos resultados. E por que isso é tão importante? Porque a falta de accountability é o caminho mais curto para o caos e muitas vezes para grandes escândalos corporativos. A controladoria, então, é quem torna essa cadeia de responsabilidade uma realidade. A informação começa a fluir lá de baixo, dos níveis operacionais, que prestam contas do que fizeram. Essa informação sobe para a alta gestão, que, por sua vez, usa esses dados para se reportar aos acionistas. E, no fim do dia, a própria empresa se reporta para a comunidade. É um ciclo de confiança construído com base em dados. Mas quem é a pessoa que comanda essa função tão crítica? Vamos mudar um pouco o foco agora do departamento para o profissional que lidera essa orquestra toda.
O controle de hoje não tem mais nada a ver com aquela imagem antiga do contador fechado numa sala, cercado de papéis. Esse profissional evoluiu e muito. Ele ou ela se tornou um verdadeiro conselheiro estratégico, uma peça fundamental no xadrez de qualquer empresa. E essa citação resume perfeitamente essa jornada. O papel mudou de uma função reativa, de simplesmente registrar o que já aconteceu, para uma função totalmente proativa. Uma função que não só aponta os problemas, mas que também ajuda a mostrar os caminhos, as soluções, o como fazer. O grande valor de um controller moderno vem dessa sua capacidade de ter uma dupla visão. Para dentro, ele entende a empresa como um todo, como um organismo, e busca otimizar o resultado global. E, ao mesmo tempo, ele tem uma visão para fora, entendendo o negócio, monitorando clientes, concorrentes, o mercado. É essa combinação, junto com uma postura estratégica, que o torna indispensável. E, para a gente fechar, fica uma reflexão que está no centro do debate sobre esse papel. A controladoria deve ser um órgão de linha ou de staff. O que isso quer dizer? Se for um órgão de linha, ela tem poder de decisão, como um diretor de produção, por exemplo. Se for staff, ela atua como uma assessoria, um suporte que recomenda, mas não executa. A resposta para essa pergunta define o tamanho do poder e da influência que essa área vai ter na estratégia de qualquer empresa. É algo para se pensar, não é?